A paz do Senhor, povo de Deus, queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade, louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que sempre estão conosco, sempre nos acompanham aqui no canal. Você que está nos assistindo e ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe essa oportunidade passar, se inscreva, nos ajude, continue orando por nós, continue compartilhando esses vídeos, porque o nosso intuito é alcançar as vidas, alcançar um número maior de almas e ver as pessoas receberem a palavra de Deus em seus corações. Então que Deus continue abençoando a sua vida. Para esta oportunidade eu quero te convidar para meditarmos num texto bastante conhecido, porém que traz-nos uma lição muito importante da parte do Senhor. Eu estou falando de Marcos no capítulo 1, Evangelho segundo escrever a São Marcos no capítulo 1, a partir do versículo 40. Eu quero ler alguns versículos para que a gente possa meditar dentro desse tempo que nós temos, amém? Se você encontrou, Marcos capítulo 1, versículos a partir do 40, que diz assim a palavra do Senhor. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bens pode me limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Glória a Deus. Esse é o poder do nosso Cristo, esse é o poder do nosso Deus. Como eu disse, é uma leitura bastante conhecida dos irmãos, daqueles que são leitores da palavra de Deus, e narra a história de um leproso que, se a gente for ler os evangelhos sinóticos, a gente vai entender que Jesus está descendo do monte, está entrando na cidade, está indo em direção à cidade, na verdade. E quando Jesus desce do monte, alguns acreditam que Jesus estava no monte proferindo as palavras do sermão do monte, aquele sermão que todos nós conhecemos, que Mateus registra muito bem. E quando Jesus desce, ele se depara com esse leproso, né? Esse leproso se aproxima e roga a Jesus, né, a sua cura. E isso é interessante porque alguns acreditam que, alguns expositores, eles vão acreditar que esse leproso está ao pé do monte, ouvindo Jesus, né? Todos nós sabemos que Jesus utilizava essa didática de ensinar a sua palavra, ou a palavra de Deus, através dos montes, das montanhas, para que a sua voz chegasse ao maior número de pessoas. Então as pessoas, a multidão o rodeava e ele ficava numa parte mais alta para que a sua voz conseguisse chegar e alcançar muitos ouvidos. Então, como leproso, por lei, ele não poderia se aproximar, né? Então ele fica ao longe, mas fica ouvindo todo o sermão que Cristo estava proferindo naquela oportunidade. Como eu disse, alguns acreditam que era o sermão da montanha, como a gente conhece, ou o sermão do monte, ou as beatitudes, né, como a gente costuma conhecer lá em Mateus. E isso é interessante porque esse homem crê, esse homem sabe que em Jesus está a sua cura. E aí ele toma uma decisão, ele corre e espera Jesus descer para que Jesus possa atendê-lo. E eu quero, dentro disso aqui, eu quero dizer para você que Jesus, ele sempre atende quem pede ajuda a ele. Então, o que eu quero falar dentro desse texto aqui, se eu puder dar um tema, é: Jesus ajuda a quem pede ajuda. Então, se você pedir ajuda a Jesus, com certeza você será atendido. Jesus sempre atende aquele que pede ajuda. E foi o que esse homem fez, e esse homem é uma prova viva. Eu costumo dizer em Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, que é um versículo bastante conhecido, né, que diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu costumo dizer que esse é o número, se Jesus tivesse um telefone celular, esse é o número de Jesus, JR 333. Esse seria o número de Jesus. É só discar que Jesus atende, né? E Jesus diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, ele sempre vai ajudar quem pede ajuda. O salmista Davi disse: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele logo responde: o meu socorro vem do Senhor. Então sempre há uma resposta da parte de Deus, né? Claro que há algumas situações que o Senhor parece tardio, como diz o profeta Isaías, né? Parece que, ainda que ele pareça tardio, né? Às vezes Deus está em silêncio, às vezes Deus está aguardando o seu tempo, o tempo dele, né? Então isso é importante a gente também entender e compreender e aceitar e esperar no Senhor. Mas Deus sempre tem resposta para quem pede ajuda, e com esse homem não foi diferente. Perceba que quando Jesus desce do monte,
o homem está aguardando Jesus e ele logo se prostra e começa a adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque ele entende que ele é o Messias, entende que ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí é interessante que ele adora e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode arrancar de mim essa enfermidade, essa doença que tanto me assola e me deixou longe da minha família, e me deixou longe da sociedade, e me tirou de perto do aconchego de amigos e familiares. E algumas atitudes de Jesus é importante a gente salientar, porque Jesus, como um bom judeu, ele poderia desprezar aquele homem, dizer: por que você está aqui? Você não pode estar aqui, você é um leproso, você tem que estar num local isolado. Mas Jesus toma uma atitude totalmente diferente. Quando o homem grita, quando o homem clama, adora e clama ao Senhor por socorro, quando ele pede ajuda, Jesus dá ajuda imediata para aquele homem. E algumas atitudes de Jesus: primeiro Jesus o aceitou, né? Como eu disse, como um judeu que conhecia a lei, Jesus poderia muito bem colocar aquele homem de lado, pedir para ele se afastar por estar contaminado com a doença que contagiaria muitas pessoas. A gente vai ver que Jesus toma uma atitude totalmente diferente. Jesus aceita aquele homem, Jesus tem um diálogo com aquele homem. Então Jesus sempre aceita o pecador que esse chega a ele, não importa as condições que esse pecador esteja, Jesus sempre vai aceitar. Como eu disse, a lepra era uma doença muito contagiosa, principalmente naquela época, né? Não existia cura, somente o Senhor poderia curar. E aquele homem, entendendo isso, ele corre aos pés de Jesus, correndo um risco muito grande, né, de ser apedrejado, de ser esculachado por muitas pessoas. Mas isso é interessante, que Jesus aceita ele. Então a primeira atitude que Jesus teve foi aceitar aquela pessoa, aceitar aquele homem, mesmo ele estando numa situação tão miserável, né, podemos dizer. Então Jesus aceitou, e eu quero dizer para você que Jesus, se aceitou aquele leproso, como a Bíblia diz que ele permanece o mesmo, ele também vai te aceitar. Segunda atitude de Jesus: Jesus toca naquele homem. Olha que coisa linda, né? A lei dizia que o homem leproso ou a mulher, ela não poderia tocar em nada, porque tudo que ela tocasse, pessoas ou objeto, tudo que ela tocasse era considerado imundo, né? E qualquer pessoa que tocasse num leproso também era considerado imundo. Então Jesus quebra a lei, né, e toca naquele homem, né? E isso é interessante, porque tudo que um leproso toca é considerado imundo ou fica contaminado. Mas Jesus não fica contaminado, porque ele é Deus. Então tudo que Deus toca, na verdade, se torna purificado. Ele santifica, né? Deus, quando ele toca em algo, ele não fica contaminado por aquela coisa. Ele, na verdade, libera a santificação, a purificação para aquela pessoa, para aquele objeto. Um exemplo, a Bíblia diz que as águas, lá em 1 Reis, as águas de um certo rio, ela se tornou amarga, ela era amarga, e os profetas não conseguiam beber aquela água, né? E Deus foi lá, através do profeta Eliseu, é claro, e o profeta fez com que aquelas águas se tornassem doces, porque a presença de Deus chegou naquele lugar e a água que era amarga se tornou doce. Então, onde Deus toca, a coisa muda. Então, na verdade, quando o leproso foi tocado, não foi Jesus que foi contaminado, mas o leproso que foi purificado através do poder de Jesus Cristo. Então, Jesus tocou aquela pessoa, ele foi purificado. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi e tocou em Jesus. Jesus não ficou contaminado. Ela que foi curada, ela que foi purificada. E o próprio Jesus disse: eu senti que de mim saiu virtudes, né? E aquela mulher recebeu a sua bênção. E para encerrar, terceiro, né, a gente viu que Jesus aceitou aquele homem, Jesus tocou naquele homem, né, e terceiro, claro, Jesus disse: eu quero, seja limpo. Ou seja, Jesus curou aquele homem. Então, todas as pessoas que pedem ajuda a Deus, Deus vai ajudar. Deus sempre ajuda a quem pede ajuda. Então, meu amado ouvinte, você que está me assistindo, você que de repente está só me ouvindo, não sei, mas eu quero te dizer que Jesus permanece o mesmo. E aqueles que pedem ajuda a Deus, Deus sempre vai estar pronto para ajudar, tá? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou. Então, são palavras poderosas e verdadeiras que nos mostram que Deus sempre ajuda a quem pede ajuda.
Aquele homem correu, viu em Jesus a oportunidade de receber a sua cura e ele não deixou essa oportunidade passar. Ele agarrou a oportunidade, clamou, adorou, clamou aos pés do Senhor, adorando, pediu e Deus atendeu. O João, se não me falha a memória, Jesus fala através do Evangelho de São João que batei e abre-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Então é isso que nós precisamos fazer, bater na porta chamada Jesus. Precisamos pedir ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem para nos dar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu peço que você aumente a sua fé com esta palavra, com a palavra de Deus, tá? Fortifique a sua fé, caia de joelho em oração, clame a Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus que faz todas as coisas. E eu encerro com um versículo que eu amo muito, que é Naum, capítulo 1, versículo 7, onde ele diz assim: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. E eu quero te dizer que ele permanece desse jeito, sendo bom, sendo uma fortaleza no dia da angústia e conhecendo você. Que Deus abençoe a sua vida. Peça ajuda, porque Deus quer te ajudar.